No dia 18 de setembro de 2025, aconteceu uma audiência pública que reuniu parlamentares, psicanalistas, representantes de associações e de escolas de psicanálise, representantes de conglomerados educacionais e outros agentes políticos diversos, chamados para debater os riscos à saúde mental da população devido à má formação de psicanalistas e as implicações sanitárias do reconhecimento de cursos de graduação em psicanálise. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast. Eu me chamo Rita e estou aqui hoje com psicanalistas do Brasil inteiro que compõem a coletiva Psicanalista Trabalho para reagir a alguns cortes que apontam noções da questão do trabalho do psicanalista, do mito da meritocracia e da regulamentação da psicanálise. Esse podcast é fruto das discussões que temos feito em nossas reuniões, todas as manhãs de segunda-feira, que é para começar bem a semana. Se você tem interesse em participar das discussões Psicanálise e Trabalho, siga a gente nas nossas redes sociais, @coletiva Psicanalista Trabalha, e nos mande uma mensagem. Tá, eu peguei esse trecho, então, gente, para a gente poder começar esse debate, trechos da audiência pública, né? A gente acompanhou ao vivo, vários de nós. A gente já debateu algumas coisas disso. Selecionei alguns dos trechos que têm mais a ver com alguns dos debates que a gente tem feito nas reuniões, que tem a ver com o trabalho, com algumas das dinâmicas de trabalho, com algumas noções que passam por conceitos como meritocracia, alguma coisa assim. Algumas das figuras, né? Que apareceram e fizeram talvez um pouco mais de estardalhaço assim, na audiência. E aí, enfim, vou deixar aqui e a gente vai. Vou deixar rolar um pouco da fala do Wilson para a gente ver. O que é a formação de um psicanalista? Porque nós estamos aqui para dizer que somos contra um curso de graduação em psicanálise. Primeiro, porque psicanálise não é profissão, psicanálise é ofício, é algo que se aprende em oficinas, os institutos de formação de cada... Eu acho curioso, inclusive, como dentro da audiência, né, tem bem essa coisa, assim, que dá para ver, né, de grupo. E aí, tanto que tem as falas do pessoal que está pró, elas são bastante vaiadas, né? Que está a favor do curso, dos cursos de graduação, são bastante vaiadas. Eu achei curioso porque eu já ouvi, né, algumas pessoas falando que essa frase não representaria uma posição oposta a algum tipo de regulamentação, ela não representa, mas ainda assim ela não é algo que a gente vê sendo colocado em debate, né? Não sei, eu acho bem preocupante que apareça algo dessa ordem, assim, né? Como se a gente estivesse tipo, retrocedendo no tempo, voltando uma forma de capitalismo que não exatamente é como a gente se organiza hoje. Assim. Eu acho impressionante, assim, no desejo de fazer um argumento de que a psicanálise é uma coisa que você aprende fazendo, né, que teria alguma coisa assim mais artesanal, sei lá, aderir a essa analogia com o ofício, ou bem o pessoal não sabe qual é a história, né, da organização dos ofícios, das corporações de ofício e tal, ou talvez até isso é uma coisa que a gente tem que admitir que o pessoal da IPA pelo menos é mais explícito assim, com algumas coisas, né, que a gente entre os lacanianos é cheio de dedo de dizer, né? Mas assim é uma coisa que tem, poxa, né, os ofícios se organizaram, como você falou, no fim do feudalismo, a organização das corporações de ofício é uma organização dos proprietários das oficinas, né? O mestre não é só alguém que sabe muito porque aprendeu na prática, né? É alguém que é dono da oficina, é alguém que contrata aprendizes, contrata trabalhadores remunerados que não têm o poder de dizer os rumos daquele ofício, né? É uma estrutura tão específica, assim, de uma época tão particular, que, por outro lado, é legal ele falar isso porque realmente coloca a cena, né? De um lado tem a igreja, do outro lado tem a corporação de ofício, ele já preparou uma cena meio medieval. Se alguém dizer que a psicanálise não está atrasada em relação à sua época, fica difícil depois dessa, né? E eu fico pensando que parece que se funda quase um mito, assim, né, em torno do Freud nesse sentido, porque estava lendo alguns textos sobre o final da Primeira Guerra Mundial e esse lugar que o ofício ocupa em contraposição à posse de terras, né? E que então quem não tem terras acaba exercendo algum ofício, né? Quem não é herdeiro
acaba exercendo algum ofício, que é, enfim, o que também o Freud acaba realizando e construindo aí um legado em cima desse processo. Ao mesmo tempo, parece que existe uma recusa em pensar que, diferentemente de um ofício, a gente está sendo remunerado a partir de uma relação com um método, né? E não de uma relação com um saber fazer exatamente artesanal, assim. Eu acho que muitas vezes se confunde essa ideia de que, principalmente no meio lacaniano, né, como se o estilo fosse algo que estivesse para além de um método que não pudesse ser debatido, né? O que, de fato, complica um pouco a situação quando a gente pensa que o trabalho ele tem um método a ser exercido, a ser organizado. Fora o subtexto, que eu acho que está um pouco aí nessa fala, que é recusar que a psicanálise, na verdade, tem relações bastante históricas com as universidades, né? Nas pós-graduações e tudo mais. Uma coisa é dizer, né, que a psicanálise, para existir, precisa se opor a uma lógica capitalista, né? Outra coisa é sustentar essa coisa fora do tempo, assim, ela não está em relação, ela não está em confronto, né? Como se ela estivesse em outro lugar, assim, ela está inserida nas relações capitalistas, né? Então, como se ela estivesse fora das relações mercantis, assim. Então a questão do lucro, né, do dinheiro ali, da tensão entre valor de uso, valor de troca, está fora, assim. Né? Então, o dinheiro como mediação mercantil, assim, né, que a gente precisa para viver nessa realidade, não é uma questão, assim, né? Então, as questões próprias de uma profissão, né, tais como direitos trabalhistas, desemprego, tipicamente capitalistas, não é uma questão para os profissionais ou para os nem sei dizer qual seria o nome, né? Mas para os profissionais que não são profissionais da psicanálise, assim, como se essas questões estão fora do fazer clínico, né? Elas não nos compete, assim. Aí você fica, porra, mas tá falando para quem, né? Para quem vive da clínica, efetivamente, bom, acho que direitos trabalhistas, questões envoltas com dinheiro são fundamentais, né? Eu acho que essa metáfora, assim, também separa, né, essa ideia da pessoa que está aprendendo da pessoa que ensina, de um jeito que, né, tipo assim, na psicanálise as pessoas que estão em formação, estão aprendendo, elas são meio que, sei lá, elas estão na parte da produção da psicanálise, né? Tipo, as pessoas ganham dinheiro com as pessoas que estão se formando, porque dão supervisão, enfim, elas que você vai receber nos seus grupos de estudo, nos seus seminários, né? Enfim, essa ideia de que a pessoa que tem o saber tá oferecendo, assim, parece uma coisa meio até caridosa, assim, né? Tipo, se as pessoas estivessem dando a oportunidade de você aprender psicanálise, enfim, transmitir esse ofício, assim. Eu acho isso que você falou que é muito importante, porque eu acho que o que engana nessa analogia é que, mesmo que a psicanálise fosse artesanal, por exemplo, uma das estruturas de organização que surgiram em crítica da corporação de ofício era a sociedade dos artesãos. Ou seja, as pessoas estavam abaixo do mestre na guilda e falavam, não, eu não quero estar submetida a nepotismo, competição, monopólio da competição, só posso aprender minha profissão com você, né? Então, tipo, até se esse fosse o caso, a psicanálise artesanal, não decorre daí que ela tem que se estruturar como um ofício, porque a corporação de ofício ela serve para barrar a concorrência, acima de tudo, né? Fazendo exatamente o que você falou. Você só pode aprender comigo. Ora, você só pode aprender comigo, eu tenho o controle de quem aprende e quem não aprende, né? Na hora que está inflado o mercado, eu posso fechar as portinhas e controlar que ninguém mais aprende, né? Não é sobre ser artesanal ou não, estar ligado a um saber fazer ou não, né? Isso é uma coisa engraçada, assim, eu fico pensando por que sempre se mistura, né? E aí por isso foge do debate. O fato é que o Brasil está cheio de profissão não regulamentada. Eu queria ver se o Wilson ia falar, ser babá não é uma profissão. Não é regulamentado, mas gente, pelo amor de Deus, né? Ser atleta no Brasil não é profissão regulamentada, mas tem que fechar o curso de educação física. Tipo, tem 1000 coisas nesse sentido, né? Parece que é importante misturar tudo, fazer essa visão onde é uma espécie de coisa sacrossanta que a gente não pode encostar. E aí todas essas diferenças, né? Tipo, a gente pode ter uma prática ligada a um saber fazer, mas que não se organiza exatamente desse jeito, com essas restrições, né? Tudo isso passa meio batido, né? É interessante isso, porque tanto o atleta quanto o babá, né, são trabalhos extremamente precarizados, né? Assim, o atleta no Brasil dependendo de uns patrocínios assim muito, muito bizarros, muito difíceis, e as babás assim,
essa coisa do cuidado reprodutivo que se mistura, né, como uma espécie de não trabalho, muitas vezes nessa ótica muito conservadora, só produz precarização. Eu acho que também, disso que tu falou, Gabriel, tanto controla quem aprende, mas controla aquilo que é, né? No caso, o que é a psicanálise. E aí eu acho que, beleza, a gente tem eu acho que é um assunto bem espinhoso mesmo, porque, de fato, em algum momento, talvez a gente precisa dizer mesmo isso não é. É até engraçado, no início da audiência, tem uma senhora, eu esqueci o nome dela, que ela fala que não dá para definir o que é psicanálise. E se não dá para definir, então qualquer coisa pode ser. E aí fica muito esquisito. Acho que não é qualquer coisa que pode ser psicanálise, né? Algum tipo de definição tem. O Dunker, que está ali, ele dá alguma, acho que outras pessoas vão dar outras. E a gente tem visto alguns movimentos que estão um pouco nesse sentido também, né? De disputar aquilo que não é psicanálise. Mas se a gente tem esse tipo de formação, o desaguildo de psicanalistas, assim, e é eles quem podem dizer aquilo que é ou não é psicanálise, então tanto estão excluindo uma parcela de pessoas que só podem estudar com eles, quanto também está excluindo uma possibilidade daquilo que a psicanálise possa vir a se transformar. Eu acho que isso também é muito importante para a gente poder colocar no debate. Assim. Eu acho que tem uma coisa interessante nessa fala, que é justamente a maneira como ela, de certa forma, expõe algumas coisas que veladamente elas estão lá presentes, mas quando se pensa na estrutura, no funcionamento de instituições de psicanálise, a gente vê que é justamente essa maneira como, se você faz uma pesquisinha sobre essa história, pegando um pouco o que o Gabriel já mencionou, mas as corporações ela tem uma estrutura que é basicamente formada por o mestre, o oficial e o aprendiz, né? O mestre sendo associado à propriedade, né? É o dono da oficina, na verdade. E aí você tem um trabalhador formado, que é aquele que não tem oficina própria, mas trabalha como empregado do mestre. E um terceiro, que é um jovem admitido para aprender no ofício, sob tutela do mestre, em um regime de longa duração. Eu não sei se para vocês também, mas para mim isso lembra muito a estrutura das escolas. E aí me leva a pergunta, assim, quem são hoje esses mestres proprietários da psicanálise no Brasil, né? E talvez tenha coisa para se dizer. Então, essa fala não é só engraçada, mas talvez tenha uma verdade meio inconveniente para lembrar o Algor. Cara, citou o Algor, gente. A que vendo? ponto chegamos? A que ponto chegamos? Mas é isso que essas coisas levam, né? Não, aí eu lembrei, tipo assim, trazendo um pouco mais para as dinâmicas religiosas atuais, assim, né? Isso é meio parecido para mim com a figura do pastor, sei lá, neopentecostal, assim, no sentido de que você não precisa, assim, do saber científico, teológico, mas você aprende com a prática para atuar dentro daquela igreja, né? E só chega a Deus até por mim, né? Isso que é a pira também das igrejas, só chega a Deus através de mim. Tipo assim, você pode se converter, mas tem que batizar aqui, né? Tipo, você tem que crescer aqui, você vai se formando aqui, assistindo pessoal e tal. É sintomático, né? Que acho que quem consegue trazer outras relações, outras profissões, né? Tirar esse lugar único ali da psicanálise é o cara da Uninter e o da Associação de Psiquiatria, assim, né? Por mais que a fala do cara da Uninter foi infeliz, eles comparar com médico e advogado, não é bacharel, mas assim, começou a trazer que, bom, talvez o estatuto aqui não seja tão único, né? Talvez haja em comum com outras profissões, assim. E aí, só voltando ainda na questão do artesão, né? Se a gente traz hoje essa figura mítica ali para a realidade capitalista, que o artesão hoje é um profissional autônomo, né? Totalmente precarizado, assim, né? Desprovido de direito, oscilação de ganhos, né? Que a gente pensar nessa coisa metafórica hoje, se lá no feudalismo teria algum estatuto de dignidade, hoje não, né? E acho que é isso que o Gabriel falou, né? Como se quando estivesse fora do tempo, assim. Karen, você falou um negócio também que, sinceramente, é a parte que me dá mais raiva, assim, porque, para além de toda boa intenção, tipo, supondo a melhor das intenções no movimento de articulação, nesse processo de proteger alguma coisa, preservar alguma coisa da psicanálise, você vai ouvindo as falas se acumulando e a sensação de que eles nunca tocam nessas questões, e quem está vivendo a psicanálise do ponto de vista mais precário está vivendo, a sensação que vai dando é que tem um ponto cego tão grande de coisas que eles nunca mencionam, que é um prato cheio, né? Para quem tem propostas péssimas do outro lado, cutucar, e eles aí não têm nenhuma resposta, né?
Para mim, na hora que o cara fala, não, mas a gente está no mesmo barco. Tipo, a única razão pela qual o cara pode falar isso, e as respostas não convenceram ninguém quando eles falam que não estão, é porque tem um passivo trabalhista tão grande na psicanálise que o cara que está preocupado com o lucro e preocupado com a mercantilização total da psicanálise, no fundo, é claro que ele... É como se ele estivesse olhando para um antepassado. Ali falando, que fofo, vocês aí com o ofício. Pô, mas vocês, na história, vocês desaguaram na minha posição, né? Tipo, a regulamentação por propriedade e lei da formação trabalhista voltada para o mercado, as universidades têm o monopólio disso em algum grau, né? Os diplomas são a principal forma de fazer isso. É uma continuidade, não é uma descontinuidade, né? E a impressão que dá é que tipo, você vai ouvindo as pessoas que, baseados em querer tematizar uma série de questões importantes sobre preservar o gume crítico da psicanálise, reconhecer uma especificidade do negócio, ao mesmo tempo deixam tanta coisa de lado, né, que quem está vivendo a coisa de um outro ponto de vista, mais perto do chão, do trabalho, né, está vendo, vai me dando uma angústia, falar, caraca, é uma espécie de caixa preta enorme que fica na argumentação a favor da psicanálise, digamos assim, que é um prato cheio, né, para o cara depois vir e soar mais realista, soar mais compreensível, né? E essa dinâmica que a gente vê tanto na política hoje em dia, né? Tipo, pessoas progressistas sem conexão com o que está acontecendo no dia a dia do mundo do trabalho, das relações sociais, soarem idealistas, enquanto que um demagogo de direita soa pelo menos mais próximo da realidade, né? E nisso ele já ganha alguma coisa, né? Mas acho que só para pensar um pouco nisso, né? Acho que parece que esse movimento me lembra muito um texto da Joe Freeman, né? Que é a tirania das organizações sem estrutura, que parte um pouco desse lugar de que o ideal mesmo, o mais progressista, é a gente não ter estrutura, né? E quanto menos estrutura, na verdade, mais estrutura, porque vai evidenciando que as estruturas são tomadas por uma certa elite que vai se organizando. Então, me parece que, como você disse, né, Gabriel, no início, a gente tem uma elite já organizada em torno da psicanálise, que tem a ver com essa organização dentro das escolas, a gente tem uma nova elite se organizando e elas estão se degladiando. A impressão que eu tenho é um pouco essa, e isso vai produzindo aí para o campo uma certa relação de conflitos que a gente ainda não está sabendo muito bem como mediar. Uhum. Eu fico pensando como que essa estrutura que a Clarice fala, né? Pensando isso no discurso, e como que certos conceitos operam a favor disso, né? Então, ou uma certas concepções que a gente vai criando ou vai escutando enquanto a gente vai se organizando para esse trabalho, né? Então, se você vive de clínica, é importante que você tenha um outro trabalho para que você não traga algumas questões, né, enquanto analista, para esse ofício, né, para esse fazer, porque pode causar ali uma certa angústia quando um paciente sai. Por quê? Porque isso interfere no nosso trabalho, né? Então, se você precariza o trabalho, você precisa o quê? Complementar a sua renda, né? Você precisa de um outro trabalho que dê conta daquele outro que está precarizado, que você não dá conta. Então, como que o discurso, né, analítico, ele pode operar muito a favor dessas estruturas de poder. Caraca, Andressa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas, tipo, a demanda de que a psicanálise seja um segundo trabalho é uma espécie de delegação das questões trabalhistas para um outro lado da sua vida, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Perfeito. Parece até que joga a psicanálise quase no campo de um hobby, assim, né? Aí eu tava lembrando que eu tava conversando com os familiares, assim, tipo, essa coisa, tipo, se você ganhasse, sei lá, uma quantidade muito grande de dinheiro por mês, assim, você trabalharia? Aí parece que a resposta para as pessoas é sim. E a questão que a gente estava era só se responde isso se você, tipo, já está tipo, muito bem de vida, é realmente um burguês, assim, porque quem é que quer trabalhar efetivamente? Quem vai escolher acordar na segunda-feira de manhã e trabalhar, assim, né? Tipo, por bel prazer, né? Aí se você ou está numa situação de herdeiro, acho que a Clarice já tinha colocado, ou está lidando com a psicanálise como um hobby, daí faz sentido, né? Tipo, cara, eu acho meio perigoso também a gente lidar com a formação psíquica dos sujeitos por aí como se fosse um hobby para a gente ficar analisando. Assim. E se transfere o trabalho para o analisando, né? O trabalho é dele, né? É ele quem trabalha, né? Para a análise funcionar. E vai ter feitos das discussões clínicas, né? Porque é suposto que essas questões trabalhistas estão fora do fazer analítico. Portanto, a gente não vai discutir isso.
dos efeitos inevitáveis disso na clínica, né? Porque é suposto que as questões trabalhistas do analista não estão lá, assim, né? Como se não interferisse no manejo, não interferisse em nada, assim, né? Então você vai tendo uma ocultação dessas discussões, assim. E ainda só, acho que resgatando a fala do Gabriel, né, que é falando isso, né, de uma posição desaguar na outra, acho que é engraçado que eu acho que lá pro final, né, acho que o reitor da Uninter vai falar, não, mas a gente também é contra a regulamentação, né? Se dizer do ofício e a gente liberar o safado, estamos juntos. Contra a regulamentação, a gente também não quer o Estado intervindo aqui no nosso fazer, não, né? Fechados com o reitor inteiro, mas ai, que prognóstico ruim que a gente tem, meu Deus, que perigoso. Mas aí você falou agora que a gente também não tinha pensado como é profundo, né? Tipo assim, o cara falou, gente, o neoliberal não quer a intervenção do Estado. Eu quero poder formar graduandos sem regulamentação. Tipo, isso, o argumento contra a regulamentação também é um argumento neoliberal clássico, né? Tipo, primeiro que é isso, né? Ficar oscilando entre a discussão sobre regulamentação e sobre a formação e graduação, que não é a mesma coisa, né? O cara da Uninter ainda... Isso que a gente falou, né? Parece que do lado dos progressistas, eles misturam todas essas questões, eles não têm interesse em separar, porque vai aparecendo uma penca de coisa. Do lado da galera mais de direita, eles separam, né? E o próprio cara vai fazer um argumento, não, gente, para eu vender a mercadoria e fazer a competição bombar e precarizar e piorar a condição, eu também não quero que o Estado intervenha, né? Para mim, não regulamentar, até aí, não é exatamente um problema, né? Tipo, menos um comitê para avaliar o que eu faço, né? E dizer que não pode ser assim, tem que ser assado, né? Então, assim, de fato, né? Aquela frase, estamos no mesmo barco, é uma frase que devia, sei lá, suscitar alguma reflexão, né? E não uma recusa imediata de não de maneira alguma, né? Só quem tiver alguma noção de qual é o tabuleiro em que está se jogando essa correlação de forças, né? Como a Karina falou no começo, como assim a gente está fora do capitalismo, da mercadoria? Não está, né? As pessoas vivem dessa profissão, então alguém está vendendo a força de trabalho em algum lugar, né? Só partindo do barco que está todo mundo junto para a gente depois se dividir, entender onde estão as disputas, né? Essa recusa imediata, assim, deixa essa frase pairando no ar, eu acho. Inclusive, a frase, nós estamos no mesmo barco, acho que eu não coloquei, mas a gente vai chegar ainda no cara da Uninter. Eu vou botar o próximo, gente. Acho que a gente podia ficar 1 hora inteira, acho, debatendo só sobre esse momento, mas acho que dá pra alguém podia fazer um RPG também, né? Tipo, as guildas, não. Podia fazer a igreja do outro lado, os artesãos coitados presos entre os demagogos e os grandes mestres. Tá na pauta o RPG para a semana que vem. Aí, ó. Numa escala maior, num movimento de comunidade, de população, não adianta, e mesmo em tempos neoliberais e digitais, de propostas de cursos baratos que promovem a solução rápida, eficaz e a pouco custo, isso não se solidifica. Apesar desses tempos, ainda vale o lema, quem não tem competência não se estabelece. Então, há alguma coisa disso que a gente não pode tirar de vista como um argumento fundamental. Pior não, né? Bom, a Clarice já tinha adiantado algumas coisas quando ela falou, né, disso de uma estrutura difusa. Eu acho que isso é uma coisa, né? O cara do IBP que estavam ali me sobrando no chat, que eu esqueci de revisar quem eram as pessoas. E acho que é isso, né? Quem é que tem o controle para dizer o que é uma competência ou não, né? Ainda mais eu acho que isso para mim pega num lugar também de que, assim, eu vejo muitas pessoas leigas, assim, tipo, tanto familiares, amigos, pessoas que chegam até mim pela via da clínica, né? Com essa coisa de uma certa demanda por algo que dê algum tipo de garantia, né? Tipo, eu não vou cair num consultório de um psicólogo ruim que vai, sei lá, me traumatizar ou alguma coisa assim. Mas tem a história de atendimentos ruins, assim, né? Ruins e antiéticos, assim. Eu vi mais de uma vez de gente cujo profissional estava mexendo no celular enquanto o analisando estava no divã, assim. Então, acho que não são pequenas coisas, assim, acho, para a gente também pensar aquilo que está um pouco no caminho que o Marcos ali está falando, né? O que vai acontecer até se chegar que alguém não tem competência para alguma coisa? Quem é que vai definir que não tem competência, né? Se está difuso e não tem algum tipo de regulamentação, então não tem exatamente ninguém fazendo isso, né?
A estrutura que fica é a estrutura que está por trás de tudo, que é a estrutura do capitalismo, né? De livre demanda, livre comércio. É bom que o ofício encontrou a meritocracia aí, né? De repente, uma passagem bem contemporânea, né? Se situou no tempo e espaço ali, no discurso neoliberal, assim, né? E ainda não está no corte, né? Mas antes ainda ele jogou a responsabilidade para a população, né? A população não é burra de ir no profissional ruim, assim, né? Que eu acho neoliberal, né? Que a questão, as mercadorias estão disponíveis, a população, a partir do seu esclarecimento, da sua responsabilidade, da sua ação racional, vai escolher as melhores mercadorias, e os profissionais ali que vão conseguir viver do seu ofício, do seu trabalho, são os melhores, os mais competentes, os que venderam o melhor serviço. Assim, a lógica toda totalmente neoliberal, assim, né? E é isso, se você não conseguiu viver dessa coisa digna que é a psicanálise, é porque você não é competente, né? Mas você não acha quase paradoxal, Karina? Porque, assim, eu acho que competência e o fato que o analisando tem um dizer, né, sobre a sua escolha de analista, né, para mim são coisas um pouco contraditórias, porque, assim, se houvesse confiança também de que as pessoas não são burras, né, como que ficaria o argumento contra a graduação? Porque eu acho que outra pessoa fez esse argumento, inclusive, não é meu, outras pessoas fizeram. Tipo, mas se a competência está ligada a... Né, tipo assim, se eu sou um péssimo serralheiro, vamos supor que, então, Marcos André está admitindo que nós estamos no mercado, as pessoas estão vendendo a força de trabalho, elas dependem de quem compra. E ele está dizendo que quem compra tem um papel na seleção, né? Se ele está dizendo isso, então, se a competência vem da graduação ou vem da escola, isso não é o assunto, isso não é uma garantia. A pessoa pode ter se formado na EBP e ser um mau analista. E a pessoa pode ter feito um curso de graduação e ser um mau analista, e se cabe a quem compra a força de trabalho dessa pessoa decidir se ela vai estar empregada ou não, tanto faz em algum grau, né? Então, é um argumento meio dúbio, porque, por um lado, reconhece o papel da venda da força de trabalho, quem que vai comprar na manutenção do profissional, do trabalhador, mas, por outro lado, usa esse argumento contra, né? Pelo que a gente chamou de monopólio do ofício. É engraçado, assim, foi exatamente o que nem a gente falou, mas por que decorreria daí que as instituições privadas de psicanálise que já existem teriam condição de avaliar essa competência? De novo, eu não estou nem o caso de dizer isso aponta numa outra direção. Mas, de novo, é uma espécie de grande caixa preta da discussão que fica tão no ar sem ser abordada. Todos esses argumentos parecem girar em falso. Eu não consigo ver eles convencendo, né? Como no corporativo, fico acompanhando o chat da audiência, né? As pessoas que estavam comentando durante, e assim, não parecia que esses argumentos tinham muita condição de responder às dúvidas das pessoas, né? Então, alienígena, a forma como outras profissões funcionam, informais, né? É muito esquisito, assim, como isso tudo passa ao lado. Eu acho muito bizarro, assim, porque cai numa certa ideologização das pessoas que procuram, né, esse tipo de faculdade ou formações, assim, mais duvidosas, porque, sei lá, eu acho que é a mesma coisa do CLT, assim, né? Tipo, por que as pessoas, trabalhadores, assim, recusam CLT para, às vezes, se envolver com um trabalho que é informal, mas que, enfim, vai dar mais dinheiro bruto, assim, né? Porque, geralmente, quem questiona isso pela via da ideologização esquece que as pessoas também não pensam só com a cabeça, assim, né? Tipo, pensam com a barriga também. Às vezes você quer uma coisa que não tem tanta garantia, mas é porque você é burro, né? É porque você, às vezes, está pensando com a barriga e a coisa que aparece na urgência, assim, aparece nas suas condições de possibilidade, são umas e não outras, né? Eu sempre acho que fica tão idealizada, assim, essa questão da escolha, né? Tipo, o que você vai escolher. É sempre uma coisa política, assim, né? Tipo, você é ignorante, ou você é A de favor direita, do né? neoliberalismo, né? É tipo, sei lá, eu vi o Galo dando um exemplo do jogo do Tigrinho, assim, né? Tipo, as pessoas sabem que é um golpe, às vezes. Mas não é essa questão, assim, né? Tipo, você saber ou não que é o golpe. Às vezes, porque a oportunidade é tão imediata ali, tipo, a chance pode, sei lá, mudar seu dia, né? Mas, enfim, dá para você meio que juntar com um monte de coisa. Assim. Eu acho que só porque você mencionou o Galo, né? Acho que isso é uma coisa, por exemplo, um exemplo muito bom disso é gente que acha que
entregador trabalha em plataforma por se considerar um empresário de si, porque é um sujeito neoliberal, não sei o quê. Mas você sabe o que é ser um entregador contratado por uma pizzaria? Tipo assim, o que é ter esse patrão? O tipo de opressão quando a pessoa tem um direito direto sobre você no trabalho, num trabalho ultra precarizado? Tipo, pode ser, inclusive, muito racional você preferir esse outro prédio pegando fogo, né? Tipo assim, entrar nessa outra condição, que também está cheio de problema, mas se você não sabe de onde a pessoa está saindo, né? Tipo, como você falou, né? Qual é a realidade desse trabalho nas outras opções que tem, você não vai entender por que a pessoa prefere uma coisa que você não acha ideal, né? E aí você acusa a pessoa como se fosse uma espécie de escolha totalmente livre, indica um valor de apoio, né, a essa maneira de fazer as coisas, né? Mas às vezes já é uma reação às condições disponíveis, né? Para entrar numa escola de psicanálise, se sentir alienado, excluído, sentir que não é para você estar ali, em vários sentidos. Comparar isso à falta de garantia, a outras opções que tem por aí, desde você fazer formação de outra maneira, na graduação, tentar fazer divulgação pessoal na internet. Tipo, a pergunta devia ser, né? Tipo, quão ruim é a situação que isso se torna uma opção até para quem sabe que ela não é ideal, né? E não que a pessoa acha que aquilo é muito melhor, né? Eu acho que tem isso. Tanto os entregadores, eles não são burros, como acho que às vezes a galera mais progressista pode colocar, aquelas trabalhadoras nesse lugar de pessoas ingênuas, né? Eu acho terrível, terrível, assim. Mas estavam lá esses tempos fazendo churrasco na frente de onde estava tendo o evento da iFood, né? Porque eles não foram convidados para entrar. E, tipo, eu acho que nesse tipo de ação que a gente vê que as pessoas sabem muito bem, eu acho, onde que elas se colocaram, o que tem de opção, porque eu acho que tem algo mesmo, tipo, tem algo da falta de opção do mercado, falta de emprego e tudo, e acho que essa dimensão de escolha que o Michael colocou também, acho, e o Gabriel, acho que é bem importante da gente olhar. E acho que é isso também, a gente é psicanalista, não dá para esquecer que as pessoas não fazem a racionalização sempre a nível consciente. Tem outras coisas que estão operando também. A barriga é um, o inconsciente é outro, enfim. E aí, dentro disso tudo, a gente ainda tem, tipo, dentro dessa dinâmica de meritocracia, acho que a crítica mais clássica que não pode deixar de aparecer, né? Diante da meritocracia, as pessoas não têm as mesmas 24 horas, a gente tem outras operações também em jogo, como racismo, homofobia, que rolam, barram que pessoas tenham, por exemplo, possam ascender numa clínica ou dentro de uma escola, né? Então, acho que tem todos esses tipos de coisas também a serem colocadas na hora de a gente bater e de dizer, não, o livre mercado vai fazer a regulamentação que é necessária, né? Inclusive é isso, eles dizem que não querem ter uma via pelo Estado, porque não querem estar dentro desse jogo, mas está fora disso, quem está operando é justamente a mão invisível do livre mercado. Eu acho que isso, né, de pensar o lugar mesmo, né, de quem escolhe, né, esse tipo de formação, realmente, para mim, assim, é um dos principais elementos mesmo que fica de fora, né, desse debate todo, assim, né. Fica uma disputa muito entre, né, de fato, os gerentes, né, das formações, mas não coloca para pensar, né, por que que uma pessoa escolhe nessa via, por exemplo, de um bacharelado, né, por que que essas pessoas não estão falando também, né. E se não cai nisso, né, de uma certa ideologia, assim, que você falou, né, Michael, de ou eles fazem isso porque não sabem que existe um tripé, que eles não leram, né, os textos canônicos do Freud, Lacan, sobre a formação do analista, ou, enfim, eles estão querendo fugir da angústia que é sustentar, né, por si só esse nome, né, esse lugar de analista, né? Como se não houvesse, assim, uma demanda, né, de mercado mesmo, né, sobre quem você é, de onde você veio, né, qual que é a sua formação. E que, no fundo, as escolas ou pós-graduações, né, nas universidades, elas ocupam esse lugar, né, querendo ou não, né? Quando você vai se apresentar, você usa isso, né? Bem, fiz pós em tal lugar, em psicanálise, né? Então, parece que esse ponto, assim, para mim, é o que mais fica de fora mesmo, né, desse debate todo, né? Por que que a gente não ouve essas pessoas, né, esses graduandos desses lugares, né? Vou só comentar o que o Lucas falou, porque eu acho que talvez seja assim, o ponto central, né? Tipo, eu acho que a gente decidiu fazer um react no espírito exato do que o Lucas falou, né? Tipo, tem uma massa de pessoas com interesse em psicanálise, que ninguém está em condição de dizer se é legítimo ou não esse interesse, né? Mais do que em qualquer outro espaço, né? E que é impressionante como não é uma posição, não é um lugar que participa dessa conversa, né?
volta naquela ingenuidade que a gente está batendo na tecla várias vezes, né, de ter uma espécie de, se não é um desconhecimento, é um desinteresse pelo que poderia surgir, né, desses graduandos, das pessoas que cogitariam ou não veem a graduação como um problema, ou que estão muito preocupados com a precarização do trabalho na psicanálise, que cria essa espécie de dualidade, e que, de novo, ela não é... Quanto mais o pessoal trata a psicanálise como uma coisa especial, mais ordinário é o problema, né? Porque ter uma audiência pública com pessoas de direita e representantes, supostos representantes de uma categoria que estão desconectados de alguns problemas centrais dessa categoria, é um problema político ordinário, né? Não é um problema tipo da singularidade, do desejo na psicanálise. É tipo assim, é o que acontece sempre, né? E é sempre fruto dessa mesma coisa, tipo, qual espaço a base na psicanálise, a base em qualquer categoria tem para pautar, né, as questões que aparecem com mais clareza na base, né? Não aparecem necessariamente para quem já está super estabelecido, em condição de se articular e representar a articulação do campo, né? Para pensar até, em termos quantitativos, o que teria que ser o tamanho do movimento de articulação para ele ser legitimamente a articulação dos psicanalistas, né? E não a articulação de um certo número de entidades formadas, né? De uma articulação dos mestres artesãos, ou como se queira, né? Tem uma diferença muito grande aí, né? Outra coisa também que eu fiquei pensando é que o que se produz também quando se entende essa formação em psicanálise como uma formação incompetente, né? Assim, o que está se dizendo também? Qual é o prenúncio que se coloca aí, né? Então, assim, parece que não só esse desejo de psicanálise, né, que às vezes pode passar por essa via da graduação, que é uma via meio enviesada mesmo, né? No caso da Uninter ali, né? Mas não só isso é entendido como um desejo que não é legítimo, como parece que isso marca uma incompetência, né? A simples formação desses espaços parece marcar uma incompetência, já fizesse parte dessa premissa, né? Estou falando isso pensando no que pode se produzir para além, assim, também em termos disso que o Gabriel estava falando até, de um reconhecimento de uma certa comunidade de psicanalistas. Como que a gente vai pensar essa autorização, né? Do jeito que está se colocando, parece que ela está muito atravessada por uma autorização institucional, né? Assim, é como se as instituições, então, tivessem esse poder de dizer, ou os representantes das instituições, né? Quem que é o analista competente e quem que não é, né? Eu acho que bom, essa formação num espaço específico ali, né? Significa que você é incompetente, né? Coloca esse selo de incompetência. Acho que é muito bom pensar nisso da competência, porque acho que vai mostrando como, à medida que a psicanálise é obrigada a falar para fora dela mesma, né, tá no espaço institucional do Estado, o quanto a contradição ali das suas premissas vai se explicitando, né? Porque, bom, se a gente está falando em termos de competência ou não, aí já dialoga com o cara ali da Associação da Psiquiatria, né? Então, a gente está falando em termos de eficácia e de eficiência também. Mas, ao mesmo tempo, é dito e redito, né? Não dá para dizer exatamente o que é psicanálise, não há garantia nem nas escolas, nem fora dela. Então, por que não uma graduação? Ou então, como é que a gente pode falar de incompetência se não há garantia, se a própria prática ela não é a rigor, a técnica, né? Não é só a transmissão da técnica, é de um outro lugar. Então, acho que vai mostrando a insuficiência disso, quando se é obrigado a falar para fora de si mesmo, né? Você tem que falar isso em outros termos, assim, porque isso atinge... Porque o melhor para a psicanálise dessa autorregulamentação é melhor para a população, né? Acho que quem trouxe isso, mas em termos de defender a regulamentação, foi o cara da psiquiatria, assim, né? E aí, acho que voltando à questão do Lucas, né, acho que vai como, na medida, pensando na fala do cara aí, né, na medida em que se toma o critério como burrice ou inteligência procura, acho que deslegitima por princípio os 20 mil pessoas, segundo o cara da Uninter, né, que estão se graduando, assim, porque por princípio são burros, escolheram mal, então não há diálogo para eles, né, e aí acho elucidativo também. Quem trouxe dados da realidade, assim, quem está se formando em psicanálise foi o cara da Uninter, né, ele trouxe dados ali, né, de raça, se eu não me engano, né, e deu umas cutucadas boas, assim, a gente não está formando só a gente da Faria Lima, né, então acho que até mostra, assim, a ausência dos dados das próprias escolas, de quem são os analistas, né, assim,
acho que é elucidativo também, porque acho que ele tem uma transposição ali de debates que poderiam ser feitos qualquer tempo e espaço, assim, né, em torno da psicanálise, em torno de uma lógica interna da psicanálise, assim, quem trouxe isso para o Brasil hoje, em 2026, foi o cara da Uninter, de trazer dados, assim, né, acho que de levar a coisa para outro lugar fora de si mesmo, assim. É chocante, na verdade, assim, como quem mais dialogou com a parcela da classe trabalhadora mesmo, quem colocou talvez a psicanálise nos termos tipo, do que a gente tem de Brasil hoje, é o cara da Uninter. Gente, eu acho isso terrível. Mas, assim, é terrível no nível, tipo, olha quem é que está pautando uma política hoje para a classe trabalhadora. Ao reitor da Uninter, o cara só está preocupado em fechar lucros exorbitantes da universidade privada dele e tirar ainda uma grana que poderia estar sustentando, por exemplo, universidades públicas, a pesquisa pública que a gente tem hoje, para botar no bolso dele e, sei lá, Deus fazer o que com essa grana. É muito terrível o que está acontecendo, o que eu acho que essa audiência colocou de cenário para a psicanálise, assim, é surreal. A gente está aqui, gente, vocês não estão, quem está vendo a gravação não está vendo o chat, né? Mas até eu vou puxar agora os dados, né? O Gabriel puxou ali. A Uninter registrou um lucro líquido histórico de 130 milhões em 2024, 25% de aumento. Ô, Rita, mas será que é tão absurdo assim? Porque a classe trabalhadora majoritariamente está nas universidades particulares, privadas, né? E aí, se você sabe fazer uma análise de demanda, porque essa galera sabe fazer uma análise de mercado, né? Então, você vai entender as necessidades daquele público, né? Em termos de conseguir ofertar um produto para isso, né? Então, nesse sentido, não me parece absurdo, porque eles conseguem fazer, talvez, uma análise dessa demanda tão mais pé no chão nesse sentido, de entender o que a classe trabalhadora tem enquanto exigência, enquanto necessidade, né? Para quem está nos assistindo, assim, é importante a gente dizer que assim, o que a gente está falando é que parece que esse discurso não tem lugar naquela audiência pública, né? Porque ele é apropriado pelo esse representante da Uninter, né? Ele não está de fato ali falando, né, considerando essa parcela. Eu acho que é meio que no que a Andressa falou, assim. Ele tem ciência dessa demanda e ele se aproveita disso, né? Eu acho que, da mesma maneira, do outro lado, isso também não está representado. Eu acho que é isso que a gente está querendo colocar aqui. Só aproveitar um pouco essa fala da Andressa, porque eu acho que tem uma relação muito estreita, assim, entre essa ampliação do acesso à universidade no Brasil e como que o acesso à universidade privada acabou sendo um atalho importante utilizado para botar mais gente dentro da universidade no Brasil, e como que isso mexeu com uma certa estrutura que era meio garantidora para uma certa elite. Assim, quando você tinha menos pessoas acessando as universidades, tipo, meio que tinha um espaço garantido para quem tinha um diploma, isso já era uma diferença gritante em relação ao restante da população. Com o aumento do acesso, o diploma virou, ele deixou de ser esse elemento de diferenciação, de distinção tão central para você conseguir um espaço, né? E algo me diz que a maneira como essa crise aparece também dentro das escolas de psicanálise também está relacionada a esse perfil. Eu diria que talvez, eu arriscaria dizer que talvez justamente o acesso de mais gente à universidade contribuiu também para um interesse maior por psicanálise. E isso está mudando essa estrutura que talvez seja histórica mesmo da psicanálise. Será que não nasceu mesmo como ocupação de herdeiro no Brasil? E talvez, nesse sentido, que a ideia de tratar como profissão incomode. E aí, só para lembrar o livro do momento aí, que é o Coisa de Rico, do Alcoforado, eu lembro que, lendo o livro, eu lembrei da psicanálise no momento em que ele fala que toda família rica no Brasil tinha um herdeiro que ia virar artista em algum momento. Artista ruim, às vezes, mas um artista. Porque era um modo de ter uma ocupação, porque ser só um rico vagabundo não pega muito bem. Então, assim, muita gente seguia, vou virar artista. Talvez uma parte da elite psicanalística brasileira tenha escolhido a psicanálise como ocupação, por isso também, eu não sei, estou só especulando aqui, mas talvez a gente crie um cômodo
essa galera tentando olhar para a psicanálise como profissão e tirando de um certo grupo mais um mecanismo de distinção que era muito importante, assim. Especulando aqui. Jogando assim, uma coisa solta. Não sei. Eu sei que a gente nem assistiu ainda o famigerado cara da Uninter, mas o que o Michael falou me lembra, para mim, assim, tem a fala do Wilson, que eu já sei de antemão, porque eu já ouvi por aí, que pessoas que estão mais, assim, aderidas à fala do pessoal progressista nessa audiência vão recusar porque ele não é do campo lacaniano, mas assim tem um texto do movimento de articulação que está na página deles do Instagram que eu acho que vai exatamente nisso que você falou, que é um texto que chama Psicanálise em Questão, que chega a ter a seguinte citação, fala assim: o desejo de analista é contingencial. Lacan faz a pergunta que não quer se calar: por que raios alguém iria querer ser psicanalista? Ouvir horas a fio o sofrimento alheio, blá, 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 blá. Quando se tornou tão atraente assim ocupar esse lugar? Para mim, essa frase aí é exatamente esse incômodo que você está falando, né? Tipo, como assim tanta gente quer isso? É impossível que as pessoas queiram isso, né? E, assim, o que é obsceno, profundamente obsceno nessa frase, cara, é que, tipo, não tem nenhum trabalho feito com esmero por uma pessoa de classe trabalhadora que essa pergunta não valha. Tipo, por que alguém quer ser professor no Brasil, gente? Tipo, ser xingado, esculachado, ganhar mal. Tipo, por que essa pergunta não se aplica a qualquer trabalho que a classe trabalhadora aceita fazer? Tipo, puta que pariu. Então, assim, acho que você toca muito no ponto, né? Tipo, como é que a psicanálise chegou até aqui e em condição de ficar surpresa com as pessoas, tipo, terem um desejo de fazer, né, de aprender o saber fazer de um trabalho para além do puramente funcional, profissional, regulamentado ou não, né? Tipo, essa surpresa é muito doida, né? E, de novo, a gente já falou várias vezes, e o Léo fez questão de bater na tecla, que eu acho muito importante. Tipo, não é que a gente está achando que o cara da Uninter representa alguma coisa de positivo, né? Mas é exatamente esse tipo de ponto cego que produz o discurso da demagogia de direita, né? Porque aí o cara vai reconhecer esse professor e falar: você tá fudido, é foda, e você quer mesmo assim, né? Pô, foda você, né? Então, tipo, fica um prato cheio, né? Impressionante. Porque na medida que acho que a psicanálise, né, não se reconhece nas relações capitalistas, então debater, né, a entrada, o interesse na psicanálise como complementação de renda, por exemplo. Conversar claramente sobre isso, dar um lugar para isso, não há lugar para isso, né? Isso é legitimado, isso é uma heresia em si próprio, né? Então a gente não vai falar sobre isso. O cara da Uninter não vai falar sobre isso, né? Cinicamente, claro, né? Com interesses puramente lucrativos, mas não vai. Mas no limite é isso, né? Para lucrar, não vai ter que abordar necessidades concretas, né? Já está com o dedinho assim, ó, até ali ó, no vídeo que eu estou vendo. Ele está pronto para pontuar ali, ó. Aquilo ali é o nosso fiofó ali, o dedinho dele assim, ó. Não, mas eu acho que a questão que eu tô com esse lugar, acho que ficou uma política para psicanálise, olhando ali pela audiência da Câmara, é que é triste. É triste que seja esse o quadro, assim. Eu acho que é isso que eu tô mais ou menos estava querendo colocar na hora, assim. É triste que seja, e eu acho que é de uma política mesmo que está sendo colocado, assim, né, de interesses particulares, que assim funcionam as políticas dentro do capitalismo, né, são os interesses particulares de empresas privadas, da burguesia, enfim, esses grandes conglomerados, querendo comprar, eu acho que é meio isso, né? De comprar algo de consciência de algum lugar desse. Tanto que o que o cara. A gente vai ver depois o vídeo, né? Eu não lembro agora, eu já até esqueci o que está exatamente no corte que eu peguei ali no trecho. Mas ele vai colocar toda uma dinâmica de a gente que está preocupado com democratizar. Tem outra senhora depois vai falar que a formação é muito cara, e aí a graduação ela tornaria isso mais democrático, porque seria mais barato, né? Você pode ter acesso, por exemplo, a um FIES da vida, um ProUni da vida, vai entrar na formação com a nota do Enem. E aí, isso é muito, eu acho que isso que é preocupante, assim. E aí eu até estava revisando alguns dados, assim, porque acho que é bem claro ainda como ter um curso superior, ele ainda é um diferencial, né? A gente não chega a 20% da população brasileira que tem ensino superior completo, ainda é muito pouco, mas eu lembro que essa porcentagem já foi muito menor.
E a gente viu e tem visto um movimento, inclusive, né? Que tem até essa formação muito esquisita, que são os youtubers mirim, os influenciadores mirim, falando para as pessoas não fazerem uma graduação, assim, né? Que é melhor investir na bolsa. Tipo, é essa tentativa de rapar para a galera, para a classe trabalhadora não disputar mais esse espaço. Assim, a gente tem visto as universidades cada vez mais esvaziadas, né? Acho que isso é bem significativo. As universidades públicas esvaziadas, a gente vê um aumento dos lucros das privadas, tem toda essa disputa ideológica em cima. Aí, de repente, um curso de graduação de psicanálise e essa patifaria que aconteceu na Câmara, que, sinceramente, a palavra que eu consigo encontrar para nomear é uma patifaria. Eu fico triste, eu fico preocupada. Acho que essa que é a coisa. E aí a gente chega nos círculos de psicanálise e vê tipo, as pessoas muito contentes com o que apareceu, com como a articulação defendeu a psicanálise. Eu não fico contente, não. Eu só queria chamar a atenção para mais um detalhe antes da gente avançar, vai ser rápido, que é essa questão, assim, porque existe uma coisa, eles trabalham, o discurso da galera da Uninter trabalha com pegar elementos de coisas que são problemas que são concretos, que, assim, existe uma demanda, existe muito sofrimento psíquico na sociedade brasileira. Então, assim, existe gente que precisa de acesso à psicanálise, e o que eles estão meio que jogando é que, olha só, a gente está proporcionando cada vez mais caminhos para que essa demanda por atendimento psicanalítico seja atendida. O caminho deles a gente sabe que não é dos mais desinteressados, e, no entanto, a pergunta persiste, né? Porque é isso, para quem defende, pegando essa fala que o Gabriel mencionou, dessa coisa quando se coloca que a psicanálise, como desejo de analista, como uma coisa muito, sabe, que vem sei lá de onde, essa parte que é atender, de fato, uma demanda por atendimento psíquico, ela não está sendo coberta. E aí, e aí fica complicado, entendeu? Porque eu até... Gente, quebrou minhas pernas agora Foi essa homenagem mudança à de Rita, fundo foi aí. homenagem à Rita, que ela está muito triste. Deus também está triste. Mas é isso, assim, porque... Mas eu só queria dizer, assim, que uma parte... Eu estava comentando isso na última reunião da coletiva, no pós, assim, com as pessoas, que é curioso que boa parte dessa demanda popular por psicanálise está sendo atendida por essa galera que não é dessa elite, por quem está ali meio na base, meio no meio da pirâmide, que é quem está topando, às vezes, fazer atendimento por preços mais baixos, topando mesmo fazer uma coisa que essa galera dessa elite, essa galera histórica, e talvez não tenha muito interesse em atender. Enfim, então, coisas aí, de novo, já pontuar. Eu lembrei agora o que eu puxei. Eu vou colocar, então, o vídeo do Uninter. A gente já está debatendo o cara do Uninter mesmo? Estamos levando o curso de bacharelado em psicanálise para as periferias do Brasil profundo, para lugares longínquos, como a Ilha de Afuá. Muitos aqui nunca ouviram falar. Como o Cruzeiro do Sul, no Acre, como o Castelo dos Sonhos, no distrito de Altamira, como o Iapoque, no Amapá, como a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e até Colatina, a sua cidade do Espírito Santo. Também expatriados brasileiros que estão nos Estados Unidos, no Japão, Portugal, Reino Unido, Espanha, Itália. A Uninter não está preparando bacharéis em psicanálise apenas para atuar na Faria Lima, embora alguns dos seus alunos, ao se tornarem psicanalistas, possam trabalhar nas grandes cidades e suas periferias. Não estamos formando psicanalistas só para atuar na Faria Lima. Até dentro dos memes o cara tá antenado, gente, que absurdo. É bizarro. Eu adorei o cafezinho passando atrás dele enquanto ele fala isso. Passa um garçom, assim. Eu acho que é isso, assim, né? Acho que a gente já falou bastante dessa posição que ele ocupa, né? Assim, mas o mais absurdo é isso mesmo, né? Um falso viés de democratização, né? Que ele está propondo ali, mas é um discurso que as universidades privadas vêm pautando há 1 milhão de anos, né? Com EAD em massa, né? Com essa popularização de cursos baratos, né? Mas com uma qualidade super nada a ver, precarizando o serviço de professores, né? Que gravam uma aula para 20 mil alunos, né? É isso que está por trás, né? Não é exatamente a ampliação para pessoas que não estão na Faria Lima, né? Isso é uma falsidade, né?
É o salafrário. Não, e essa era uma posição, assim, um prato cheio para se opor à graduação da forma como está se colocada. Mas, assim, foi o Glauber, foram os deputados que foram falar dessa questão da mercantilização do ensino, que foi pensar a questão para fora, a questão internamente a psicanálise, assim, né? Acho que o que mostra o quão endógeno ali é toda a construção argumentativa, assim, que, cara, criticar a mercantilização do ensino, a precarização do trabalho, como isso ia precarizar a formação, prato cheio, né? Você se articular com a educação, pensar... Mas não, assim, fica a incapacidade de pensar para fora da psicanálise e de fazer uma articulação real, né? Com outros problemas sociais, com outros movimentos, assim. Porque é realmente muito triste, senão não dá para ser feliz. Porque o cara que traz... O primeiro a citar, né? Periferia, se não me engano, o único, que democratização se situa no Brasil é esse cara, assim, né? Do Brasil profundo, assim, né? Que é uma questão real. A resposta é terrível, assim, né? Mas e aí, como é que a gente dá conta da interiorização, né? De atender demandas do interior? Que é uma questão da saúde, né? A questão se coloca para os médicos. Como é que a gente dá conta disso, né? E da regionalização? Como é que é? Como é que é a formação psicanálise no norte? Como é que é? Ela é bem distribuída hoje, assim, entre as escolas? Enfim, quem está transando no Brasil, esse cara é lamentável, assim. A Carolina, você falou uma coisa também que é essencial e que eu não sei se a gente pegou esse corte, mas, tipo, a diferença, né? Primeiro, se você vê esse cara falando, se você não conhece a psicanálise, né? Acho que você até tinha mencionado isso antes, né? Como desavisado parece que o pessoal da articulação é de como o discurso interna psicanálise soa para fora, né? Porque quem não conhece essa conversa, mas discute trabalho, discute precarização, ouviu esse cara falando de periferia e, do outro lado, os analistas tentando falar, mas veja bem, isso não é democratização. O que são 20 mil vagas? Imagina ter que usar esse argumento, né? E aí, quando vem alguém de fora da psicanálise, que foi o Glauber, por isso que eu falei, não sei se a gente usou, o ponto dele foi exatamente na sua direção. Ele falou assim, não, mas o argumento é contra a mercantilização do ensino em geral. Tipo, se a gente tivesse pego esse ponto para começo de conversa, em vez de porque Freud falou, né, o que ia ter vindo era tipo, não, a gente tem que se articular com toda a frente que é contra a mercantilização do ensino. A gente não pode se manifestar só quando é o nosso pirão. Não faz sentido, porque, porra, se você é contra o IAD de psicanálise, você é contra o IAD em geral. Se você é contra a precarização do ensino de psicanálise, por que você não é contra a precarização do ensino em geral? Seria outro argumento completamente, né? Teria que os psicanalistas ter ido numa audiência pública contra a precarização do ensino no Brasil como um todo, né? E aí você, dentro disso, tem a sua parte, né? Mas é impressionante, realmente, fica um discurso que você tirar uma fotografia, de um lado o pessoal tentou fazer na ponta do lápis, mas isso não é democratização de verdade. Eu não sei se você vai convencer o aluno que acabou de passar na graduação, só tem esse acesso, que isso não é acesso de verdade, né? Você deveria querer outra coisa, né? E o cara falando, não, a gente vai chegar em lugares que vocês não estão interessados em chegar, a não ser com um projeto de extensão, que, abre esse parênteses, normalmente passa pela universidade, ou né, uma espécie de pequeno programa modelo que atende, tipo, no máximo 100, 200 pessoas, né? E raramente inclui formação de passagem. Cara, tudo isso é real. Tipo, a fragilidade do argumento que eu acho que ficou é de que as escolas realmente não estão tão interessadas assim, em chegar no Brasil profundo. E aí estavam criticando, porque o ensino vai ser AD, mas quanta gente que não faz formação em escola online porque não chega na cidade que a pessoa reside, né? Tipo, aí é isso que a gente vai criticar, é porque vai ser um curso EAD, mas tipo, não é o que a gente consegue, inclusive, fazer. Tipo, aí eu acho que a gente se perde no que está criticando, se está fazendo a mesma coisa as escolas. Eu acho que ainda bem que esse cara não mencionou, perguntou, mas como vocês fizeram durante a pandemia? Não, eu acho que esse negócio de assim, um problema particular da psicanálise, um problema geral, tem uma, sei lá, aparece na estrutura da argumentação desse cara aí, porque eu acho muito interessante a maneira como ele, tipo, tenta mostrar que todo esse esquema da faculdade e tal, preserva muito das coisas que os psicanalistas estão falando que são singulares, porque tem uma parte que ele fala assim, pô, tipo, eu sei que a psicanálise tem uma ética, nós todos concordamos com isso. Tipo, é como se ele estivesse falando também que várias dessas ideias que às vezes a gente tem que singulariza a psicanálise, elas não impedem ou conseguem até ser preservadas, enfim, do ponto de vista desse tipo de serviço, assim, né? Esse tipo de proposta.
Eu achei muito interessante, porque essa foi a hora que o pessoal vaiou, assim, né? Tipo, ele falou, nós todos concordamos, aí todo mundo, Mas, tipo, do ponto de vista dele, tem isso, né? Tipo, nada dessas coisas que vocês estão chamando de singular é afetada pelo que eu tô fazendo aqui. Então, talvez, eu acho que isso tem uma dimensão material muito forte. Assim. Tem uma parte que eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas claramente marcou alguém que estava, inclusive, nessa audiência, não sei se chegou a tomar o microfone ou se estava só fazendo coro, né, do movimento de articulação, mas eu ouvi depois, sendo reproduzida, a pessoa falou, olha o absurdo. Nós, depois da fala dele, criticamos ele, dizendo que ele está falando tudo isso, mas, no fundo, ele só visa o lucro. No dia que um curso de graduação de psicanálise não der lucro, ele vai parar. Ou seja, ele só quer o lucro. E ele retrucou, mas vocês precisam dos pacientes de vocês também, né? No sentido de, tudo bem, eu sou um capitalista, mas você você sabe do que eu estou falando, né? Teria sido assim, um impropério, um absurdo. Né? A pessoa, no caso, inclusive, completou. Não, mas eu sou psicanalista mesmo sem paciente. O que, enfim, corrobora ainda mais a ideia do mestre artesão, né? Porque o mestre artesão pode não estar trabalhando, está só passando conhecimento e ele ainda é mestre, né? Na hora que eu vi a audiência, isso não me marcou, não. Eu não pesquei. Mas eu achei que assim, um exemplo muito bom dessa coisa, de novo, né? De, tipo, do ponto de vista da galera progressista, tem uma divisão absoluta, evidente, entre o que eles falam e o que ele fala. E do ponto de vista dele, a diferença é muito menor. Né? E todas as vezes que ele puxou para esse lado, teve assim, uma espécie de escândalo. Né? Foi a vez que o pessoal se manifestou mais explicitamente, né? Acho que foi vocês falaram agora, né? Quando ele menciona a coisa da ética, que ele concorda, aí o pessoal já vai ficando incomodado. Como assim ele concorda? Não é verdade que ele concorda. Então, assim, para mim, esses são os momentos, assim, alguns momentos mais chamativos também da audiência, assim, os momentos em que ele retruca como se não houvesse uma posição grande, né? Ou seja, como se ele tivesse um lugar para a posição desse grupo progressista, e do ponto de vista deles, essa inclusão que ele está oferecendo é inaceitável, né? Mas não tem um argumento contrário exatamente, né? Se o argumento é eu sou psicanalista sem paciente, não é um argumento para convencer ninguém, né? Acho que o que conta um tanto, né? Que acho que fora dessas relações concretas do fazer, dá para falar qualquer merda, sustentar qualquer merda, assim, né? Ele começa citando Freud, opa, se a base argumentativa é quem fala, Freud falou de formação na universidade. Opa, ética aí, tamo junto. Não regulamentação, tamo junto, assim, né? Que da medida que você descola das contradições reais, dos efeitos daquilo, do que está em jogo ao falar de uma ética fora de algo abstrato ou puramente teórico, né? Na medida que você não traz o que está em jogo, você sustenta qualquer merda, assim, né? Eu acho que a gente podia ter pegado também a fala do cara, do psiquiatra lá, porque eu acho que ela foi não pertinente, assim. Acho que ela marcou uma outra posição, assim, do Estado no final, na conclusão dele, né? Cara, a democratização é pelo SUS. Quem fala de SUS é o cara, assim, né? Até então, que o SUS estava intocado. É o Estado garantindo o acesso à população. É isso que vai. Acho que ele coloca um outro lugar ali na discussão, né? Tipo assim, não é nem as escolas e do limite nem as faculdades privadas. É a garantia da acessibilidade pelo SUS, assim, né? E aí, né? Nossa, é bizarro, realmente, ao momento em que a associação vai falar de democratização, nem cita exatamente o termo, e é para dizer, não, gente, mas não é caro assim a formação de analista no Brasil hoje. Não é caro fazer formação para a gente. Mano, que... Agora, eu vou falar, eu acho que a gente devia comentar um outro negócio, viu? Porque, assim, não acho que era o caso de pegar essa fala necessariamente, porque eu acho que ela é muito fácil de escambar para aumentar ainda mais o ruído, né? Mas tem aquela troca entre quando esse sujeito aí fala sobre o aconselhamento, né, ou a consultoria de psicanalistas na organização do curso de graduação e que as pessoas não quiseram aparecer, né? Que depois é retrucado de que isso prova de que foi imoral esse auxílio, né? E que eu acho que assim, é relevante a gente conversar também sobre o fato de que, tipo assim, cara, fazer uma atividade como essa que a gente está fazendo agora aqui deixa a gente meio preocupado, né? Porque, tipo, acho que a gente tentou marcar vez e vez de novo de que a preocupação é, caraca, o buraco é tão mais embaixo que o argumento
de quem está de boa fé querendo proteger a psicanálise da mercantilização, não só sai pela culatra, como ainda dá ensejo para a demagogia de direita, ultra neoliberal e tudo mais, né? Mas o tempo todo que a gente está falando aqui, eu fico com esse ponto, tipo, no fundo da minha cabeça, assim, com esse receio, né? Tem tão pouco espaço essa conversa que dá um medo do ruído que isso produz, né? Do pessoal achar que a gente é... Por exemplo, tem um discurso onde está correndo um discurso em psicanálise onde existir uma elite não é uma coisa ruim, é um sinal só da excelência entre os psicanalistas, né? Tipo, claro que tem uma casta excelente, acontece, gente, vocês têm que saber lidar com isso, não pode ser ressentido. Esse ressentimento seria fruto de um idealismo juvenil. E eu acho que, tipo assim, esse tipo de falta de lugar, né, e de já antecipar que quem vier com uma crítica vai vir dessa posição, né, eu acho que cria um receio também da gente ser recebido como um grupo que não está do lado da preocupação com o psicanalista, com a formação, com o rigor. Claro que a gente está, mas eu acho digno mencionar isso, assim, caramba, a gente conversou muito sobre se a gente fazia isso ou não fazia, né? Porque se não há nenhum reconhecimento de que existe discursos dos trabalhadores, das pessoas mais precarizadas em psicanálise, que têm receio de vir a público, porque isso não tem lugar, porque isso é mal recebido, né? Se isso já é equacionado com algo imoral, cara, a gente está muito longe de conseguir absorver o lugar que o Lucas falou lá atrás, né? Dessa base da psicanálise, com as questões que ela tem, né? E que poderiam ajudar a reorganizar o discurso pela preservação, pela expansão, pela promoção da psicanálise da melhor maneira possível, né? Está muito longe disso. Eu acho que, tipo assim, eu fiquei preocupado da gente terminar também a nossa conversa sem mencionar que, cara, isso é um receio nosso, né? Tipo, é um receio de como é que você vai recebido. Imagina, a gente querendo convidar pessoas para o debate, querendo abrir esse debate, querendo aumentar os argumentos, melhorar os argumentos, e ainda tem chance de ser entendido como uma crítica à elite legítima da psicanálise, que se fez, né, na base do desejo, e agora está vendo uma galera que quer uma facilidade, né? Sei lá, eu fico pirando nisso, porque eu acho isso, eu fico tentando antecipar um pouco como isso vai ser recebido, sabe? Acho que vale citar, né, que foi essa preocupação, inclusive, de anonimato, não, por um medo de uma retaliação, né, que acho que o Dunker coloca que qualquer anonimato ali é de uma vacilação moral, né, mas o anonimato de denúncias na classe, né, é uma forma de defesa legítima da classe trabalhadora, né, justamente por sofrer perseguições reais, assim, né, então, algumas coisas numa realidade desigual, elas precisam ser ditas de maneira anônima, né, para resguardar, assim, então, enfim, acho que vale trazer, né, mesmo que esse debate passou por aqui por receio. Não. Inclusive, acho que tem isso, né? Com certeza tinha mais gente que cola nas reuniões, participa, que está dentro das reuniões regionais, das coletivas regionais que têm aparecido, e que não se colocou para estar aqui hoje debatendo e conversando por causa disso, né? E é importante, porque a gente está falando de uma dimensão de trabalho, por mais que se diga o contrário. É assim que muita gente sustenta suas famílias e sustenta, às vezes, em várias situações diferentes, né? Então, é bem significativo isso mesmo, né? É que, inclusive, essas pessoas não estando aqui, não quer dizer que não contribuíram, né, para as nossas falas, assim, né? Elas não estão vindo do nada, da nossa cabeça individualmente, né? Acho que é o produto de um acúmulo que a gente vem tendo aqui. Eu acho que para quem estiver vendo essa gravação depois, assim, eu acho que isso que você falou, Karina, é muito importante entender, porque eu acho que isso aponta para onde a gente pode ir, né? Tipo, ninguém estaria aqui se estivesse falando sozinho, e nem se fosse só esse grupo de 14, 11 pessoas, sei lá quanta gente é aqui, também não estaria fazendo, né? É porque a gente sabe que tem um debate muito maior que torna viável a gente trazer certas conversas e promover certas discussões que, tipo, ninguém está em condição de bancar sozinho, seja pela repercussão, seja porque não é uma referência, tipo, não tem relevância individual, uma relevância para as pessoas que têm esse trabalho, né? Eu acho que, assim, a gente vai depois fazer esse convite que a gente queria continuar essa conversa sobre esses temas com mais gente ainda, né? Mas para quem tiver receio de participar, saber, né, que, tipo, justamente o fato que é muita gente junta, e, assim, acho que é importante dizer que é a maioria, tipo assim, a maioria dos psicanalistas estão nessa condição e vivem esses debates, de alguma maneira, né? E se você que está vendo acha isso tudo irrelevante, provavelmente as pessoas estão escondendo de você alguns debates que elas não querem ter com você.
Acho que isso é bem relevante dizer. Então, tipo, quanto mais gente participar, mais protegido a gente fica também, né? E mais chance do pessoal entender que é uma conversa legítima para avançar esse debate. Não é para jogar água em cima, para fazer o jogo da direita, né? Na verdade, é o contrário, né? Tipo, o que eu acho que a nossa reação aqui mostra dessa audiência é que se você vai defender a psicanálise desse jeito, com esses pressupostos de que isso funciona, de que isso convence, de que esses são bons argumentos, você está deixando um enorme campo de questões para a direita cutucar, né? Como foi a fala desse cara, tipo, quem tem algo a dizer sobre a periferia de maneira não assistencialista, né? A pessoa vai ter autonomia para atender na periferia, e não porque eu vou no meu fim de semana gastar 2 horas atendendo, né? Foram eles, né? Quem falou de formação do trabalhador na periferia e não de assistência, né? Foram eles. Olha o tamanho do prato cheio que a gente está deixando, né? Então, assim, enfim, muitas questões. Acho que é isso, né?